Fala galera, nós estamos aqui com mais um Papo Aberto para você. Nós escolhemos esse lugar lindo, Vila Campolim. Nós convidamos alguém que pode falar muito a respeito de dor, de decepções, de frustrações, mas que também pode testemunhar o poder que o amor de Deus tem sobre as nossas vidas. Eu estou aqui com ela é escritora, mas ela gosta de se descrever como filha amada. Não é assim, Roberta? Isso mesmo. Bem-vinda, obrigada pelo convite. Denise, obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui. Que o Senhor possa te usar poderosamente. Amém. Nessa entrevista, para que muitas pessoas, né, que ainda não têm a consciência a respeito do que há no coração, porque eu tive a oportunidade de ler o livro, fui impactadíssima, fui confrontada também, porque muitas vezes, como você mesmo diz, a gente prefere varrer, né, muitas coisas para debaixo do tapete. E o desejo do meu coração é que outras mulheres, assim como você que já foi curada, assim como eu que já tive as mãos do Senhor sobre algumas feridas, possam ser tocadas também através da sua vida. Amém. E eu queria começar perguntando, como é, porque às vezes eu tenho a impressão que a pessoa não tem a consciência de que ela precisa de cura. né? Verdade. Como que é esse processo dessa consciência? Como que vem à tona essa consciência? Eu digo que a consciência ela vem através da crise. Então, às vezes, as pessoas elas fogem das crises. E são as crises que Deus usa para que nós possamos ter um entendimento de que algo está errado. Porque se eu estou seguindo a minha vida e tudo está correndo bem, então eu não vou me dar conta do que precisa ser mudado. Claro. Por mais que uma coisa não está bem aqui, outra ali, mas eu estou seguindo. Quando há uma crise, quando há uma depressão ou quando algo começa a sinalizar dentro de nós, algumas luzes vermelhas vão acendendo, vão piscando e dizendo, olha, aqui não está legal, aqui não está legal. Seja isso interiormente ou até fisicamente. Muitas pessoas sofrem de dores na coluna, sofrem de dores nos ombros, bursite, tendinite, causas físicas que na realidade a raiz disso está no interior. Então, às vezes precisa ocorrer uma doença, às vezes precisa ocorrer uma perda, um casamento, às vezes uma crise num casamento, às vezes uma crise num relacionamento com o filho, uma crise financeira. Então, tudo isso são oportunidades que Deus nos dá para nos mostrar que algo não está seguindo de acordo como deveria estar, né? Para que a gente possa parar e falar, opa, isso, tem alguma coisa. Você fala nesse livro que o seu esposo, né, ele foi um canal, né? Um instrumento de cura. Exatamente. Como que é isso? Uma pessoa ser um instrumento de cura sobre as nossas vidas? Eu digo que ele foi um instrumento de cura porque ele viu em mim o que nem eu mesmo via. Ele realmente foi os olhos de Jesus. Porque eu sempre tive uma autoestima muito baixa, eu sempre tive um problema interior, não me amava, me achava feia, tinha problemas com a minha aparência, com tudo. Na verdade, eu me odiava. Eu não tinha nem uma afeição com relação a mim. E é o amor que traz essa cura. E por causa do meu passado, que daqui um pouquinho eu acredito que a gente vai entrar nele, mas por causa da minha história de vida, eu sempre busquei pessoas que não me amavam. E as pessoas também que eram atraídas a mim eram pessoas que iam dar continuidade naquelas marcas que era simplesmente me usar. E o meu esposo, quando ele me conheceu, a primeira coisa que ele disse foi: que sorriso lindo. E engraçado ele falar isso, porque eu era uma pessoa extremamente triste. Dentro de mim só habitava a tristeza, então eu digo que ele enxergou em mim o que nem eu mesmo via. E o amor dele, esse amor, esse cuidado, essa proteção, isso foi me curando, isso foi moldando ali o meu coração. E eu fui entendendo que eu tinha um valor, que alguém me amava, que eu era importante. Só que assim, como eu casei muito nova, eu casei perto dos 17 anos, eu não tinha um entendimento claro disso, ok? Nós vivemos 15 anos casados até que eu fosse ter essa consciência de que ele era o instrumento de cura que Deus havia colocado na minha vida. Porque eu acabava desprezando, muitas vezes esse sentimento, achava que era muita pegação, eu achava que era muito exagero, muito zelo ou ciúmes e de certa forma aquilo acabava me incomodando.
E quando Deus começou a trabalhar nas minhas emoções, quando eu permiti Ele me tocar, Ele foi me mostrando que Ele já havia enviado um presente para mim há tantos anos, que era esse instrumento para cuidar das minhas feridas, para ter paciência em muitos momentos, para ser os olhos que eu não conseguia ter nem mesmo de mim, né? Então, é através do amor dele, do cuidado dele, que eu sinto que foi esse caminho de cura que Deus preparou também. Tá. Normalmente a gente fala, né, a respeito do trabalho, né, que os entrevistados vêm aqui contar para nós, a gente acaba falando no final. Mas até por conta, né, que a Roberta falou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, nós vamos falar já. Porque eu acho importante, até para que a gente possa continuar a entender o que aconteceu na vida da Roberta e tentar até, muitas vezes o Senhor usa, na verdade, muitas vezes não, eu creio que o Senhor use as vidas, né? Para quê? Para nos alertar, para que a gente se identifique com, né, algumas situações ou alguns pontos. Então, a Roberta escreveu esse livro, Saradas para Sarar. Ela tem uma história de rejeição, de abuso, né? Tem uma história muito que me chocou bastante aqui, porque não era só uma rejeição, né, Roberta, que você sofreu, das pessoas que estavam ao seu redor, que tinham, né, laços familiares, né? Mas pessoas que te conheciam há pouco, né? Então você conta de situações desde menina, as suas amizades, pessoas do condomínio, que enxergavam essa sua fragilidade, né? E aproveitavam-se dessa situação, talvez até por serem pessoas feridas. Você acredita Sim. que essas pessoas que ferem é porque estão feridas? Com toda certeza, né? Aquele que foi ferido vai ferir. Aquele que foi rejeitado vai rejeitar. Isso ocorre de uma forma inconsciente, mas é porque quando nós passamos por situações traumáticas, os nossos sistemas de defesa, eles vão encontrando algum caminho para criar algumas fortalezas, algumas barreiras. Para se proteger. Exatamente. Para que eu não viva mais aquela situação, ou que se eu viver, que eu não sofra da mesma forma. Então, hoje eu tenho essa consciência de que as pessoas que ferem são as pessoas que foram feridas também. Porque, principalmente, quem foi rejeitado, ele vai para dois polos. Ou ele vai para o polo do eu nada posso, eu nada sou, eu sou um coitadinho, ninguém me ama. A autocomiseração. Isso, a autocomiseração, a autopiedade, que é o polo para que eu fui. Eu não posso fazer nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela história, né? Ou as pessoas vão para o polo da soberba, da arrogância, de tentar provar todo momento para o outro que ele pode, que ele é capaz. Então, ele vai tentar buscar os melhores cargos, ele vai tentar buscar o lugar de destaque, porque ele precisa provar para ele mesmo, todo momento ele precisa estar falando para ele mesmo que ele tem valor. Então, ele acaba indo também para um outro polo que não é legal. Os dois não são legais, porque todos os extremos são ruins, né? O interessante é o equilíbrio. E é difícil a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. E você falou uma palavrinha agora que me chamou muita atenção, que é com relação à barreira, né? A gente forma uma barreira com relação às pessoas. Você acredita que essa mesma barreira a gente coloca no nosso relacionamento com Deus? Com certeza. Quando nós estamos dessa forma? Com certeza, porque, bom, pelo menos eu que, desde os meus 5 anos de idade que eu conheci Jesus e que eu cresci na igreja, a gente aprende um Deus que ele está sempre com um cajado na mão, pronto para tirar um raio se a gente errar ou tropeçar. É o famoso, olha, Deus está vendo, ele castiga, exatamente, né? Exatamente. Então, aquilo da meritocracia, né, que nós estávamos falando. Eu cresci dessa forma. Então, eu pensava que, de acordo com os meus comportamentos, Deus me amava mais ou menos. Então, se hoje eu fiz tudo bonitinho, no final do dia eu ganhei uma estrelinha. Hoje Deus está me amando. Então, hoje eu menti, se hoje eu saí mais cedo da escola e não fui direto para casa, não, né? Então, Deus não me ama, Deus não está nem me olhando. E eu acredito que isso é uma estratégia que muitas vezes o inimigo acaba usando também para nos afastar de Deus. Porque a partir do momento que eu errei, eu sinto culpa. E aí a gente não tem essa consciência total do que a cruz representa. Então, uma vez que eu estou culpada, quem sou eu para ir diante de Deus
para falar alguma coisa, eu não mereço. Então a gente coloca essa barreira, seja ela culpa, seja ela condenação, seja ela não aceitação também, e isso realmente nos afasta da essência, da intimidade com Deus, que é onde tudo começa. Eu quero te fazer uma pergunta, mas é daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí. Mais papo aberto para você já já. Você já conhece as nossas plataformas de mídias sociais? Não? Nos encontre no Facebook digitando www.facebook.com/Papo Aberto Talk Show. Lá você vai encontrar nossas entrevistas, fotos, muita interação, quem são os nossos convidados da próxima semana e muito mais. Nós também estamos no YouTube. Acessando www.youtube.com/Papo Aberto, você encontrará também nossos programas completos. Logo depois que passa na televisão, estará disponível no YouTube. Acesse também e se inscreva no nosso canal. Fala galera, voltamos com mais um Papo Aberto aqui da Vila Campolim, com a nossa querida Roberta, falando a respeito das experiências que ela teve, falando a respeito de cura. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, você acha que nós vamos recebendo, né? Você falou do alerta, né? Que vai ficando quando a gente está num momento de crise, né? Agora, existe assim, alguns comportamentos ou alguns pensamentos que nos dão uma dica de que tem algo errado? Sim, com certeza. Vamos primeiro enumerar alguns emocionalmente falando. Depressão, tristeza, uma angústia que não passa, não é aquela coisa assim que vai no natural, daqui a pouco volta, ou a mulher, por exemplo, que até tem os sintomas da TPM, que às vezes acaba confundindo, não, é algo que é mais profundo. Aquela tristeza que nunca vai embora, os pensamentos que começam a aflorar de uma forma muito negativa, pensamentos de suicídio, pensamentos de desistência, partindo um pouco para o lado físico, muita falta de ar, falha excessiva na memória, má alimentação, você não tem vontade de comer ou você come demais, excesso de peso, cansaço, quando você está falando ali, você sente um cansaço excessivo, um sono excessivo. Então, tudo isso são alguns sinais, tanto emocionais como físicos, de que algo não está bom lá dentro da gente, de que tem alguma coisinha ali que está fora do eixo. No caso daquelas pessoas que, né, tiveram, como você, né, aos 5 anos de idade, você já ia à igreja, eu li que bem novinha, né, sua mãe te levava quando ela ia fazer algum trabalho, então até você tem a sua mãe como referência de obreira, de serva, de serviço, né, e você muito nova teve, né, esse contato, conheceu a palavra, e aí num dado momento você, através, né, do mover do Espírito Santo, os propósitos de Deus, tudo caminhou para a tua vida para que você chegasse num ponto que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, de realmente falar, bom, eu quero ser curada, eu quero descobrir o que tem dentro de mim. Agora, e as pessoas, Roberta? Porque muitas pessoas não conhecem, né, a Jesus, não conhecem a palavra e tem até uma certa rejeição, porque eu já escutei pessoas dizendo assim, olha, eu busco a minha cura, eu busco, né, alívio por aquilo que eu sinto, eu busco o que for, remédios, mas não entro numa igreja, né? Eu conheci o fulano que fez isso. E como que essas pessoas, você com a experiência que você teve na tua caminhada, né? O que você pode dizer para essas pessoas? Você tocou num ponto importantíssimo. Muitas pessoas não querem ir à igreja, mas não significa que elas não querem a Deus. Se você sair hoje num local público, um parque, um shopping, e você abordar alguém muito gentilmente e falar, olha, eu posso orar por você? Sem imposição. Ninguém nega oração.
As pessoas estão sedentas por Deus, as pessoas estão sedentas por cura. O propósito da igreja, aliás, o nome igreja, o significado da palavra igreja no grego significa chamados para fora, né? E muitas vezes nós estamos voltados para dentro das nossas dores, dos nossos problemas, fazemos canções só para nós, criamos um culto que não é para Deus, que é para nós. Para muitas vezes satisfazer o nosso ego, para muitas vezes amenizar um pouco a dor e dar uma pílula para a semana. Então, quando o outro entende que ele é amado e que Deus o ama, independente de como ele é, de como ele está, ou seja, muitas pessoas também falam isso, né? Não, eu preciso me consertar para ir para a igreja. Verdade. Eu estou namorando e eu me relaciono intimamente com meu namorado, então eu não posso ir para a igreja. Eu fumo, eu vou para balada, eu bebo. Não, você pode ir para a igreja, ou se você não quiser ir para a igreja, não pode ir para a igreja, você não precisa ir à igreja, você pode frequentar uma casa, uma reunião que ocorra em alguma casa, você pode, tenho certeza que você que está me ouvindo, dentro do seu círculo de amizades, pelo menos uma pessoa que tenha uma referência voltada a Deus, você tem. Então você pode se apoiar, por exemplo, nessa pessoa e aos poucos, se o Senhor tiver um propósito para que você vá, assim acontecerá. Mas você não precisa consertar a sua vida para você ir para Deus. Ele te fez com um propósito, Ele tem um plano para a sua vida. E Ele vai desenhando esse plano para você. E aí quando você menos esperar, você está tão atraída que as outras coisas vão se tornar secundárias. Exatamente, mesmo porque a palavra ela fala o quê, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Para todos. Todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Jesus, quando fez a sua oração sacerdotal, ele orou por aqueles que ainda viriam. Né? E assim eu acho que esse seja o papel da igreja. Exatamente. Né? Também orar por aqueles que ainda não têm o mesmo entendimento. Sim. Porque é o que você falou, eu creio que a igreja, ela é um processo. Então, quando eu recebo o amor de Deus, eu entendo esse amor de Deus. Eu quero estar lá. Porque lá é lá onde eu vou poder. Eu sou abastecida, eu tenho comunhão, é um ambiente gostoso. Então, assim, é natural. E acima de tudo é onde eu vou poder também transbordar desse amor. Porque como você falou tudo isso a respeito da igreja, eu creio que existam muitas pessoas dentro da igreja que precisam de cura. Sim, com certeza. Que não conseguem, como o título do seu livro, Saradas. Eu preciso primeiro ser sarada, para depois eu ser um canal de cura na vida de alguém. Então, muito importante, né, a gente abordar esse assunto para que as pessoas, né, que realmente têm, olha, não, né, igreja, já tive decepção, pessoas que foram decepcionadas dentro da igreja, que fizeram essa opção de se afastar. Então, o acesso a Deus, essa conversa, Deus ouve essa pessoa. Sim, claro. Também que está precisando. Se de repente por um período você precisa ser sarado dessas feridas que foram ocasionadas por pessoas, porque as pessoas são falhas, todos nós somos falhos. Mas as pessoas às vezes não têm essa consciência de que elas precisam ser curadas para depois então elas entrarem no ministério, para depois então elas exercerem uma liderança. Então por isso que nós vemos muitas pessoas entrando e saindo de igreja, entrando e saindo de igreja. Mas mesmo que essa pessoa não esteja dentro de uma igreja, ela não pode desconectar-se de Deus. Porque quando ela continua conectada com Deus, mais uma vez, novamente, ela vai ser uma hora ou outra atraída por para uma outra igreja, para um encontro numa casa. De alguma forma, ela vai estar envolvida no meio em que a presença de Deus seja permanente, em que as pessoas falem disso, porque está dentro da gente. Agora, se eu interrompo essa conexão, aí eu vou voltando para o meu passado, eu vou voltando para os meus comportamentos antigos. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Tem muita gente, bastante gente, né? A gente vê. Muitas vezes nós não tivemos um encontro verdadeiro no sentido de receber, né, aquilo que Deus tem para oferecer, e a gente começa a buscar no que é externo, né? A desculpa, porque muitas vezes a gente não entende isso. Você viveu esse processo com a igreja, nessa tua caminhada de cura, de dores e de, né, frustrações, e até eu senti no livro, né, que eu acho que teve um momento que nem você entendia por que você sentia, né? Você também teve esse processo.
como que foi dentro da igreja? E dentro da igreja, a Roberta ferida, machucada, como era a Roberta dentro da igreja? O meu caso não foi muito parecido com esse que eu estava descrevendo de exemplos. Eu sempre amei a igreja, eu sempre quis muito ir à igreja, eu nunca me desconectei da igreja. Talvez esse tenha sido o meu problema. Porque eu nunca me desconectei da igreja, mas durante 25 anos, conectada à igreja, eu estava desconexa de Deus. Só quero entrar aqui num pontinho dizendo, tudo que você mais teme, tudo que você mais tem medo, é onde Deus vai te colocar. Porque eu tinha pavor de câmera, eu tinha pavor de público, eu tinha pavor de interagir com as pessoas e hoje é exatamente isso que eu tenho feito no propósito dele, né? Então, eu tinha muito medo de me envolver com as pessoas, mas eu estava lá na igreja. O que eu percebi dentro da igreja? A falha em ouvir o outro, a falha em observar o outro. Então, realmente, a gente bate o cartão naquelas 2 horas, eu levanto minha mão, eu louvo, eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço o que eu posso fazer e eu vou para minha casa. Quando eu chego em casa, eu continuo a mesma pessoa. Algumas horas depois, eu não sei nem o que foi falado. No dia seguinte, piorou. Então, a gente vai como um clube social. Na realidade, a gente vai por religiosidade. Porque se eu não for na igreja domingo, minha semana vai ser amaldiçoada. Aí, de repente, eu não pude ir, o carro quebrou, tô falando, né? Então, eu não culpava a igreja pela minha história, mas eu culpava o diabo. Então, assim, o diabo... Nossa, ainda bem que ele tem as costas largas. Porque o ser humano, ele tem a necessidade de culpar o outro. Isso está lá atrás já, né? Quando Eva, quando Adão, eles pecaram, quando Deus veio confrontá-los, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, não, mas foi a serpente. Então, assim, a gente está sempre tentando encontrar um culpado, por quê? Quando nós encontramos um culpado, nós eximimos a nossa responsabilidade. A gente não sente o peso da culpa. Exatamente. Né? Então, eu culpava o diabo. O diabo fez isso, o diabo abusou, o diabo usou pessoas para me rejeitar, o diabo não sei o que, o diabo não sei o que. Só que quando o Senhor começou a me confrontar, que na realidade, óbvio, né, eu fui abusada desde os meus 5 anos de idade, abuso sexual durante muitos anos. É óbvio que Deus não desejou isso para mim. É óbvio que foram pessoas usadas pelo inimigo, pelo diabo, ou elas que cederam a natureza interior delas também, porque a gente também tem que entender que o diabo, ele só, ele vai até onde a pessoa dá liberdade, né? Não tem essa de, eu traí porque o diabo que fez eu trair, eu roubei já porque o diabo não. Algo, né? Há uma maldade interior e aquilo, na verdade, é inerente do ser humano. Então, a palavra de Deus diz que nós somos tentados segundo as nossas próprias paixões, né? Então, essas pessoas foram, sim, usadas pelo nosso inimigo real, foram usadas pelo nosso inimigo real. Mas, espera aí, o que eu fiz com o que a vida fez de mim? O que eu fiz com o que a vida lançou sobre mim? Então, essa é a questão, Denise. Porque aí, aos 31 anos de idade, eu tive esse entendimento. Espera aí, eu não sou uma coitadinha. Porque eu me via como vítima. Então, resumidamente, a minha história envolveu... quando a minha mãe engravidou de mim, o meu pai biológico deu dinheiro para ela abortar. Falou, não quero. Então, ela forjou uma situação e uma história para dizer que eu era filha de um namorado que ela teve, que ela gostava dele. Ele deu um nome, mas ele teve muitas dúvidas a meu respeito, então ele falou, não vou assumir. Então, eu cresci sem a figura paterna presente, sem referência familiar alguma, vivendo de casa em casa, porque a minha mãe ela era solteira e ela não tinha condição financeira. Com toda a dificuldade de uma mãe solteira, exatamente, né? sem ninguém. Ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Então, aí entra naquela história, né? Como a minha mãe apresentou para mim, até Deus. Por quê? Porque ela também recebeu Deus dessa forma. Ela também tinha as dores, as experiências, as feridas, as faltas, né? Ela também tinha sido abusada na adolescência dela, então ela deu o que ela tinha. E devido a toda essa história, eu criei então situações de que eu sou assim porque eu não tive pai, eu sou assim porque a minha mãe nunca esteve presente comigo, eu sou assim porque eu sempre fui rejeitada, na escola eu sempre fui rejeitada, eu desenvolvi TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, isso afastava ainda mais as pessoas de mim, porque elas me taxavam como louca, como esquisita, como estranha. Então eu ia cada vez mais entrando para o meu mundo interior. E esse mundo interior era muito assombroso, ele era muito difícil de enxergar.
E quando eu fui, acho que tomando uma consciência, vamos dizer assim, aquilo era muito doloroso de encarar. Os fantasmas eram grandes, os bichos eram feios, os monstros eram horríveis. Então é a história do varrer para debaixo do tapete. Veio o meu marido para minha vida, ele me amava, então tá tudo bem. Só que aí, na decorrência da vida diária, de casamento, de filhos e tudo mais, essas coisas começaram a aflorar, a vazar, né? Começou a vazar, né? Começou porque a escorrer. antes era você, né? Então, se você não quisesse se relacionar com a amiga do prédio, tudo bem. Se você não quisesse, né, conversar com ninguém, tudo... Mas agora com uma família, marido, né? Tava ali todo dia e não tinha como você esconder o tempo inteiro. E aí isso tudo veio à tona. E aí você teve... Numa crise, né? Numa crise existencial de quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui. E eu ouvi claramente uma voz dizendo, tira a sua vida. Eu ia te perguntar isso agora, né? Porque eu acho que é uma etapa absolutamente previsível dentro de um processo, né? Que é pensar, né? Para que viver? Exatamente. Então você realmente pensou, chegou a pensar. Sim, eu tomei medicação para tirar minha vida, eu tentei tirar minha vida, eu cheguei a esse ponto. Estando já convertida, na igreja, casada, com filhas. E na igreja todo domingo. Já tinha as duas. Já tinha as duas, a Amanda e a Lavínia, isso. Já tinha minhas duas filhas, casada, e aparentemente a minha volta, tudo bem, eu tinha um emprego, as minhas filhas tinham saúde, o meu marido... claro, a gente não tinha uma vida financeira, mas assim, detalhe, a gente sempre busca o que a gente não tem para dizer que é aquilo que vai nos fazer feliz. Então eu tinha dentro de mim, o que começou a acontecer? Peraí, um senso de insatisfação muito grande, nada tá bom. Então eu dizia assim, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa própria. Eu vou ser feliz quando meu marido ganhar mais do que eu. Eu vou ser feliz quando acontecer isso ou quando acontecer aquilo. Ou então eu ficava lá no passado, eu era feliz quando a gente tinha isso, quando a gente tinha aquilo, sempre também muito focado para bens, para coisas materiais ou para situações. Quando trabalhava em tal lugar, quando convivia com tais pessoas. Então a gente está sempre atrelando a nossa felicidade a situações ou coisas. E na realidade a nossa felicidade já está dentro de nós. É o dia a dia, é a caminhada. Eu sempre digo assim, a questão não é quando você chega lá. É a jornada. Enquanto você está desfrutando isso, você já vai experimentando e vivendo os momentos de felicidades, de angústias e aflições. Então eu me vi insatisfeita e observei que aquilo que eu dizia que quando eu tivesse eu seria feliz, eu já tinha. Peraí, mas Deus me deu uma casa. Meu marido já está ganhando mais do que eu. Eu estou trabalhando, um emprego legal. E aí, né? Então, não estava nisso. Aí, então, a gente vai se auto-enganando. A gente vai se enganando, a gente vai jogando para amanhã, jogando para depois, só que chega uma hora que vem a crise. E aí veio grande crise no meu casamento, onde meu marido falou, cansei, porque cansa, né? 15 anos, embora ele tenha uma personalidade um pouco difícil, mas nesse ponto ele tinha muita paciência com as minhas dores, com as minhas chateações, ele com as sabia minhas de lamúrias. tudo. Tudo, só dos abusos que ele não sabia de tudo, porque o abuso, de todas as feridas, é a pior. Porque o abuso, ele cria em nós um bloqueio tão grande que a gente se sente culpada, nós nos sentimos que fomos nós que provocamos aquilo, então assim, isso é talvez até uma outra oportunidade para a gente falar realmente só sobre abuso, porque esse tema é realmente muito profundo. Então, muitas coisas do abuso, detalhes, principalmente, ele não sabia, e acho que ele também fazia questão de não saber detalhes, até porque envolvia algo muito pessoal em relação à nossa intimidade. Mas aí chegou um ponto que ele falou assim, olha, eu cansei de tentar fazer você feliz, porque nada está bom para você. Você tinha um descontentamento total, constante. Constante, nada estava bom. E aí, eu lembro que até esse período eu trabalhava numa farmácia municipal. E vinham muitas pessoas doentes, com problemas assim de todas as espécies, para pegar os medicamentos, e eu fazia essa dispensação e tal. Então, quando eu estava diante de uma pessoa que tinha um problema muito real, vamos dizer ali, um problema físico, um problema que, ao meu ver, era maior do que o meu, não talvez a história de vida da pessoa, mas o que ela estava vendo no momento, aí eu me sentia mal. Aí eu ficava pior ainda, porque eu falava assim, eu não tenho motivo para ficar assim, eu não tenho motivo para ficar em depressão, porque... Só que isso é bacana lembrar, por quê? Porque assim... eu não ligava o meu estado emocional atual, daquele momento, ao meu passado.
Eu não achava... Não havia conexão para você. Na minha mente, não. Na minha mente, não havia conexão. Então, assim, por que eu tô assim? Tá tudo bem, eu tô casada, as minhas filhas estão com saúde, eu tô trabalhando, meu marido também, eu tenho comida na mesa. Por que eu fico... Você entendeu? Aquela história, né? Quando a gente começou o programa falando o quê? O passado, né? É algo que a gente é motivado a não reviver. Exatamente. Né? Mas às vezes... ele tá batendo na porta todo momento. Porque é o passado mal resolvido, né, Roberta? São coisas que a gente deixou teoricamente no passado, mas que ainda estão dentro da gente. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então eu me sentia pior ainda quando eu via situações piores que a minha naquele momento. E, de certa forma, isso não me aliviava. Pelo contrário, me deixava ainda mais culpada, ainda mais sobrecarregada emocionalmente. Então, eu cheguei nesse ponto. Depressão profunda, eu não queria mais viver, eu não queria mais nada. Eu deitei numa cama e falei, pra mim, acabou. Meu marido cansou. E aí eu falo que Deus usou também. Por isso que ele é um instrumento de cura, gente. A psicologia dele é ótima. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, se você quer se matar... se joga logo na frente da linha de um trem, mas acaba logo com isso, porque eu não aguento mais. Eu estou indo embora. E aí, foi um choque. Eu falei, peraí. Na hora que ele falou, estou indo embora, eu confesso que o primeiro pensamento foi, ai, vai mesmo. Ai, vou ser feliz. Agora eu vou. Porque assim, mais uma vez, seja a nossa mente, seja o nosso interior, seja o nosso ego, seja o inimigo, seja Satanás, você dá o nome para o que você quiser dar. Seja só a natureza humana. A gente sempre acha que é o que a gente não tem, que é o que vai nos fazer feliz. Então, muitas vezes eu pensei que era o meu marido que me fazia infeliz. Era a cobrança, era tipo a pressão que ele exercia, ou o controle, ou o cuidado que era excessivo, mas que era um cuidado e eu não via como um cuidado, enfim. E aí, nesse ponto, eu pensei, ai, vai mesmo. Eu vou ser feliz. Acho que ele que é o peso, isso. Né? Ele que agora tá pesado para mim. Agora não pra ninguém, agora eu vou viver minha vida. E muitas mulheres pensam isso, Denise. Eu escuto muitas histórias, como eu disse, e a maioria chega falando isso. Ai, o problema tá no meu marido. Ai, o Zé que tá no meu marido. Inclusive, quando eu comecei o processo de cura, a terapia, as minhas maiores reclamações eram do meu marido e da minha irmã, que era a pessoa que eu e meu esposo havíamos tomado para criar, para ele estar conosco, porque a minha mãe havia falecido. E então eu achava que o problema estava neles, sendo que o problema estava em mim. Né? Aí, claro, o Espírito Santo docemente veio e eu senti uma voz no meu coração, você vai deixar a sua família escorrer por entre os seus dedos? E aí eu acho que eu cheguei no ponto principal que nós precisamos chegar. Então não me fale. Ok. Se você quer saber qual é esse ponto, não saia daí, que daqui a pouco a gente volta com o papo aberto. Olá, povo de Deus! Eu estou aqui para convidar vocês para receber uma palavra de bênção, através do programa Luz da Esperança, aqui na TV Regional. Todos os sábados um programa inédito às 10 da manhã. E não perca também a nossa programação semanal, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Eu tenho certeza que a palavra de Deus tocará e transformará a sua vida. Você já conhece as nossas plataformas de mídias sociais? Não? Nos encontre no Facebook digitando www.facebook.com/Papo Aberto Talk Show. Lá você vai encontrar nossas entrevistas, fotos, muita interação, quem são os nossos convidados da próxima semana e muito mais. Nós também estamos no YouTube. Acessando www.youtube.com/Papo Aberto, você encontrará também nossos programas completos. Logo depois que passa na televisão, estará disponível no YouTube. Acesse também e se inscreva no nosso canal. Fala, galera! Nós voltamos com mais um Papo Aberto com a nossa querida Roberta. Agora sim. O ponto. Qual é? Qual foi esse ponto? O ponto de entender que tudo que eu fiz, tudo que eu tentava exercer um controle, um poder, principalmente quem foi abusado, não quer mais ser abusado. Então, inconscientemente, eu não deixava ninguém manipular, ninguém mexer, ninguém fazer nada, vamos dizer assim. Eu queria ter o controle de tudo. E eu precisava chegar num ponto de rendição. Tipo, tudo que eu fiz não adiantou. Tudo que eu tentei ser como pessoa, por exemplo, eu não quis repetir os mesmos erros que a minha mãe. O que adiantou? Estou doente. Eu não quis que a minha irmã passasse pelo que eu passei. O que adiantou? Ela foi embora de casa aos 18 anos.
Eu não queria viver determinadas coisas. O que adiantou? Meu marido está indo embora. Então, eu tenho que me render a Deus e confessar que eu não sou nada, eu não sou ninguém, que eu preciso dele e dar espaço para ele operar. Só que eu não tinha a mínima ideia de para onde ir e do que ia acontecer. Mas eu cheguei nesse ponto que Deus queria que eu chegasse e aí ele interviu nessa obra. Aí ele entrou, aí Exatamente. ele falou, bom, agora ela abriu a porta. Isso, porque eu sempre digo assim, enquanto você está pondo a sua mão, Deus tira dele. Vai, então vai, então vai. Só que quando você está assim, sabe, na beira do precipício que não vai ter mais jeito, aí ele fala, vai, vamos lá, né? Vamos lá, porque do jeito que você está fazendo não está dando certo. Então eu me rendi e eu falei assim, Senhor, foram esses 3 pensamentos. O pensamento, a ação do meu marido, eu vou embora de casa. O meu pensamento, vai, quero ser feliz, eu não quero mais dar satisfação. O pensamento do Espírito Santo, você vai deixar a sua família escorrer por entre seus dedos. E a minha ação. A minha ação foi, naquele mesmo momento, em segundos, Senhor, então me ajuda como? Porque eu não sei. Eu me rendo, me ajuda. Então é como se eu saísse do controle da minha vida, que eu tentei durante tanto tempo para que ninguém mais me ferisse, para que ninguém mais me machucasse, mas eu mesma estava me ferindo e não só a mim. Ferindo ao meu marido, ferindo as minhas filhas, marcando a minha geração de uma forma muito negativa, imprimindo nas minhas filhas memórias ruins a respeito de mim, deixando um legado ruim para elas, só que eu não tinha consciência disso. Então, naquele momento, eu só entendi, eu preciso de ajuda. E 2 semanas depois, Deus preparou uma pessoa para que pudesse me dar esse apoio. Aí você talvez possa me perguntar, todas as pessoas precisam de alguém para ajudá-la? Nem todas precisam. Mas seria bom que tivesse. Imagina você, no planeta Terra, em quase 7 bilhões de pessoas que existem, se cada um cuidasse de um. Ninguém ficaria sem ser cuidado e nem sem cuidar de alguém. Eu acho que esse é o propósito de Deus. Sim. E quando você dedica tempo a alguém, quando você dedica tempo a ouvir a história daquele alguém se sente importante. Então, pela primeira vez na vida, alguém ouviu a minha história sem fazer, ai, de novo, ai, a mesma ladainha, uai. Alguém ouviu a minha história com tempo, com paciência e falou, se você quiser, eu estou disposta a ser um instrumento de Deus para te ajudar, porque o poder não está em mim. E é legal falar isso, porque, queira ou não, quando eu vi que alguém então estendeu a mão para mim, o que eu fiz? Foi um outro processo. Aí eu coloquei toda a minha expectativa naquela pessoa. Aí ela é uma psicóloga, aí ela é uma mulher de Deus, aí ela vai me ajudar, ela tem que me ajudar. Então, enquanto eu estava colocando expectativa nela, nada acontecia. E eu voltava frustrada. Porque eu ia lá nas sessões, eu falava, e ela não me dava nenhuma resposta, e eu queria a resposta. E até um dia que ela disse, a resposta não vai vir de mim. O que você precisa não está em mim, é o Espírito Santo que vai fazer o que ele tiver que fazer. Aí, de novo, o que eu pensei? Então já era. Porque o Espírito Santo eu já tenho. Pensava eu, né, que... Claro, eu já tinha o Espírito Santo, mas eu não dava vazão para ele, eu não dava oportunidade para ele operar. Então, quando eu comecei também a tirar os meus olhos do outro e colocar os meus olhos somente em Deus, somente em Jesus, que ele poderia fazer essa obra em mim, foi que as coisas começaram a acontecer e foi uma longa jornada, que já deram 2 livros, já estou escrevendo mais um 3º, tem outros títulos escritos também de casamento, de filhos. Então, é um propósito que Deus tinha aí que vai além do que eu poderia imaginar. Hoje, falando a respeito de cura, mas acima de tudo falando a respeito do amor de Deus, do poder do amor de Deus em curar, em sarar as nossas feridas. Eu queria pedir para a Roberta primeiro agradecer. Prazer foi uma bênção tê-la aqui. Eu tenho bom. certeza que muitas pessoas, não apenas mulheres, serão muito abençoadas através desse programa, através da sua vida. Gostaria que você deixasse aqui os seus canais, né, de contato, Facebook, YouTube. Estou sabendo que vai ter uma conferência aqui em Sorocaba. Fala para nós, como quem quiser encontrar, saber mais a respeito da tua história, fale para nós como te encontrar. Tá. Você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho através do site saradasparassarar.com.br, as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Saradas para Sarar. No YouTube, toda semana tem devocionais, mensagens que vão edificar ainda mais sua vida.
No Facebook, eu lanço toda semana um quadro de perguntas e respostas de temas como casamento, criação de filhos, cura emocional, amizade, decepção, ministério. E nós estaremos realizando no dia 23 de setembro, às 15 horas, no Hotel Nacional Inn, aqui em Sorocaba, a conferência do nosso ministério. Então, é a conferência do Ministério Mulheres Saradas para Sarar, onde eu estarei ministrando com outras mulheres de Deus também. Tenho certeza que vai ser um tempo de cura na alma, tratando feridas, algo um pouco mais profundo mesmo. E eu queria fazer esse convite a você. As informações estão no site, as inscrições também podem ser realizadas através do site saradasparassarar.com.br. E foi um prazer estar aqui. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Eu espero que realmente os corações tenham sido alcançados. Tenho certeza que serão. Para a gente encerrar, uma mensagem do teu coração, diretamente para o coração das pessoas que estão nos assistindo hoje. Amém. Bom, primeiramente eu quero que você saiba que a sua vida tem um propósito. Que tudo que você viveu, seja algo bom, seja algo ruim, o Senhor, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua sorte e fazer da sua dor um momento de glória, um momento de alegria, um momento de cura para outras pessoas. Você precisa entender que você tem um valor que está acima de quem você pensa que é, ou do que você faz, ou dos bens que você tem. Simplesmente porque, seja você mulher que está me ouvindo, é uma filha amada, ou seja você homem que está me ouvindo, é um filho amado. Quando você entender que você não está só, que independente do teu pai ou da tua mãe ter falhado, independente do seu cônjuge ter te abandonado, independente dos teus amigos ter te deixado, você não está só. E é esse amor, quando você permitir que esse amor encontre o seu coração e ocupe todos os espaços que há dentro de você, essa cura então ela virá. Que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo de todo o coração que, assim como o Senhor fez em mim, Ele possa fazer nos corações das pessoas que têm essa necessidade, que vivenciaram situações parecidas, e que o Senhor possa levar você a lugares em que você nem imaginou. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Denise. Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer estar Amém. aqui. Prazer foi meu. É isso aí, galera. Ficamos com mais um Papo Aberto. Até a próxima. Você já conhece as nossas plataformas de mídias sociais? Não? Nos encontre no Facebook digitando www.facebook.com/Papo Aberto Talk Show. Lá você vai encontrar nossas entrevistas, fotos, muita interação, quem são os nossos convidados da próxima semana e muito mais. Nós também estamos no YouTube. Acessando www.youtube.com/Papo Aberto, você encontrará também nossos programas completos. Logo depois que passa na televisão, estará disponível no YouTube. Acesse também e se inscreva no nosso canal.